Assuma o controle com a nuvem. Accenture, que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje eu tô com o Edivandro Conforto, tudo bem? Tudo jóia. E Juliana Mendes, como é que tá? Tudo bem. Deixa eu comentar aqui o cargo de vocês, deixa eu ler aqui para não falar besteira. Edivandro, Managing Director e Lead de Business Agility e Transformation na Accenture. E a Juliana, Principal Director de Business Agility IT Advisor na Accenture. É isso aí. Muito bem, bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Como é que vocês estão, tudo bem? Tudo ótimo. Legal. Eu vou só pedir pro Mandíbula apresentar a comida, pra gente já sair conversando e beliscando aqui. Ô Mandíbula, conta pra gente, quem é que mandou essa comida pra gente aqui? Deixa eu botar aqui no... Se quiser ir já falando. Beleza? Ó, quem mandou pra gente hoje foi a Pizza da Moca, tá? O arroba deles já tá na tela, deixa eu colocar aqui também o vídeo. E eles fazem pizza com massa de fermentação lenta e já foram eleitos a melhor pizzaria da cidade de São Paulo, segundo a Veja São Paulo, hein? E a gente tem hoje pizza rolls de calabresa e 4 queijos. Muito legal. A gente já pode marcar uns outros podcasts. É. Não, e o que é legal é o seguinte, eles fazem essa massa de fermentação lenta, então vocês vão ver que vocês vão comer e vai ser super suave. A dica aqui é o seguinte, enquanto um fala, o outro come, tá? Que senão só eu vou comer aqui e vocês vão ficar com vontade. Tá bonito isso aí. Escuta, antes de começar, eu queria entender, uma coisa que eu tenho feito nesses episódios da Accenture, entender um pouco do histórico de vocês. Como é que vocês caíram aí? Porque essa é uma área, imagino que vocês já devem ter uma boa experiência, mas ainda é uma área nova para as pessoas, né? Queria entender como é que vocês caíram aí. Conta um pouquinho da história de vocês. Quero escutar. Ok. Pode começar. Posso? Logo. Tá bom. Bom, eu comecei minha carreira muito cedo, né? Sempre minha formação é toda voltada para tecnologia e sempre trabalhei em projetos de tecnologia. Passei por diversas ondas diferentes, né? Desde plataforma baixa, desenvolvimento e outras coisas, SAP, enfim, né? E em um dado momento, a complexidade dos trabalhos que eu fiz, eles começaram a aumentar num nível que eu comecei a perceber que ou a gente atuava também, não só com tecnologia, mas também embarcando as pessoas, né, fazendo a transformação das pessoas junto com a tecnologia, ou a adoção seria muito baixa, né? Então, foi aí, nesse momento, que eu comecei a perceber que eu precisava de algo mais além de tecnologia, né? Então, trazer as pessoas embarcadas, cuidar da gestão da mudança, cuidar do impacto do que a gente gera de benefício para o negócio, também para a comunidade, para a estrutura organizacional, para a transformação dos próprios colaboradores das empresas. Então, foi assim que eu vim parar nesse mundo, né? Legal. Desafio bom, hein? Bom, Ed, conta. Eu tô na Accenture, vão fazer 2 anos, em 5 de outubro. Né? Antes eu tinha minha própria empresa, trabalho na área há mais de 15 anos. Eu digo que eu caí meio que paraquedas na área de agilidade, porque quando eu decidi fazer um mestrado, era o assunto que eu tinha, né, escolhido por força do meu orientador. Mas, graças a Deus, eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Me apaixonei pelo tema. Desde então eu trabalho com isso, construí minha carreira dentro do Brasil, fora do Brasil. E aí em 2020 eu recebi o convite da Accenture para ser um diretor executivo e liderar a área de Business Agility para a América Latina. Muito legal. Eu acho que vale... Eu acredito que muita gente que está vindo aqui porque vocês chamaram já conhece o assunto, mas eu acho que para quem não conhece, acho que vale a gente partir do básico, entendeu? Explicar o que é Business Agility, porque acho que tem gente que tem essa dúvida, né? Isso é uma metodologia, é uma estratégia, enfim, acho que vale explicar o básico. Ok. Bom, acho que definição a gente pode colocar várias, né? Mas o que eu costumo dizer é que a gente começa a discutir, normalmente se começa a discutir agilidade nos times de tecnologia, nos times de desenvolvimento, e o que a gente vê é que a gente consegue expandir a adoção dos métodos, né? Assim como houve com o Kanban lá atrás, estender isso para outras áreas, as áreas de operação, para a área de RH, para o back-office das empresas. A gente consegue estender isso também para um próprio marketing digital, então é uma coisa super legal de se fazer. Então, tem várias áreas que a gente consegue expandir a adoção de agilidade e não
eu costumo dizer que não é o método per se, né? Não é o meio, aliás, não é a finalidade, né? A adoção da agilidade. O que a gente quer é trazer resultado de negócio, trazendo o cliente para o centro, provendo mais dado e insight analítico para melhor tomada de decisão. E isso acaba afetando a forma como os altos executivos, o board, tomam as decisões, como eles priorizam, né? Então, a agilidade de negócio, de uma forma mais ampla, ela afeta desde o nível mais alto da organização até os níveis mais operacionais. Então, é isso que, em muitas palavras, é isso que eu entendo, que nós entendemos no grupo, né, de como agilidade de negócio, como business agility. Legal, ficou bem claro. Ô Ed, acho que vale complementar, então, de repente, tem princípios ou tem valores ou alguma coisa, de repente, dessa cultura para complementar? Tem sim, Cavalini. Eu acho que eu sempre costumo dizer que a gente está falando de uma competência, né? Mais do que uma abordagem, uma competência depende de pessoas. Então, não adianta só investir em tecnologia, não adianta só investir em processo, porque no final do dia são as pessoas colaborando, trabalhando juntas. Então, eu acho que tem alguns princípios que a gente pode digitar aí nos buscadores e encontrar várias listas. Tem frameworks que têm os seus próprios princípios. Eu digo que eu sigo 3 princípios meus, né, que eu levo comigo quando o assunto é Business Agility. Colaboração é o primeiro deles, né? Então, a gente está falando de uma abordagem que visa quebrar silos, que visa quebrar barreiras, que visa colocar todo mundo com foco no cliente. Esse é o segundo, né? Não em termos de importância, mas se não tiver foco no cliente, não tiver colaboração, você não tem um terceiro, que para mim é foco em valor. Então, para mim, os princípios que você tem que seguir, tem vários, tem empresas, inclusive, que podem desenvolver os seus próprios princípios, né? A gente está falando em colaboração, foco no cliente e foco em valor. Legal. Vou lembrar para vocês que vocês têm que comer, tá? Aliás, aproveitar esse azeite aqui, ó, de um parceiro nosso, que é muito legal, de uma oliva da Grécia, muito bom, o pessoal da Lagar H. E vou aproveitar também para agradecer o pessoal do Mãos que Cantam, que está fazendo o intérprete de Libras para gente. Vou me descrever aqui, vou pedir para vocês se descreverem também e vou pedir para o Mandíbula descrever o nosso intérprete. Como é que ele chama, Mandíbula? Leonardo. Legal. Você descreve ele, por favor? Claro, ó, ele se descreveu aqui, ele mandou a descrição pra gente antes. Ele se descreveu então como um homem branco, de altura mediana, cabelo curto, barba, roupa de manga comprida preta e o fundo verde, que é o fundo do chroma key, né, que não tá aparecendo na imagem. Legal. Bom, eu sou gordo, careca, barba bem comprida, tô de óculos, todos nós estamos de fone de ouvido e eu tô inteirinho de preto aqui. Hoje eu tô com agasalho porque hoje está um pouco mais frio do que o normal. Juliana, quer se descrever? Sim, eu sou uma mulher branca, cabelo comprido, loiro. Hoje eu tô com roupa de ir pro cliente, tô com uma camisa branca, uma calça fúcsia, desafio vocês a acharem que é a cor, e um blazer nude. Hoje tem que falar, né? Roupa de sair, né? Porque a gente só fica em casa. Eu sou um homem branco, loiro, cabelo curto. Hoje eu tô com suéter vermelho e calça jeans. Legal. Você tem um olho claro ou não? Olho claro, olho azul. Legal, você também. Não é verde. Muito bem. Escuta, por que esse assunto é importante para as empresas, hein? Bom, já que você está comendo, eu diria que toda empresa quer ter 3 coisas, né, Cavalini? A primeira delas é resultado, né? Que é crescimento. Para isso, elas precisam inovar. A segunda coisa é foco em cliente. Para isso, eles precisam ter foco em valor. E a terceira é profitability ou lucratividade. E aí, para isso, eles precisam ser eficientes. Se a gente olhar em diversas metodologias, Business Agility vai contribuir de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, para essas 3 coisas. Então, hoje a empresa busca inovar, crescer, se reinventar, ter mais foco no cliente, ser mais eficiente para aumentar a sua margem e conseguir crescer, continuar investindo. E a agilidade ela é importante porque ela vai ajudar você a ter processos, a ter uma forma de trabalho moderna, a ter ferramentas, né, práticas de gestão e realmente focar naquilo que interessa, né? Então, muitas empresas hoje, a gente tem inclusive trabalha com diversas empresas de diversos setores e diversos, né, a maioria delas de grande porte, elas têm muita coisa para fazer e poucos recursos.
no sentido de, puxa, eu tenho uma capacidade limitada. Tem dinheiro, tem tecnologia, o acesso, né, a esses recursos, ele é igual para todas as organizações, mas no final do dia você quer fazer muito, né, e você tem uma limitação de capacidade, você tem uma limitação de foco, você precisa priorizar. Então, a agilidade ela vai ajudar você ajudar a ter o foco no valor, ajudar você a colaborar por meio de processos, de práticas, te ajudar a entender uma nova forma de trabalho, que aí entra muito a questão da cultura, que a gente sempre, ou a gente dá o crédito ou culpa a cultura, né? Eu costumo dizer que, puxa, quem estuda cultura, né, se arrepia quando a gente usa cultura, né, à torta direita. Então, acho que não é só a cultura o desafio, né, e a saída para essa equação, mas, obviamente, tem um aspecto de comportamento, né? Tem um aspecto de mindset. Então, você mesmo estava me explicando aqui nos bastidores, né, do movimento maker, dessa visão de experimentação, de aceitar o erro como uma parte do aprendizado, é muito do que a gente também preconiza nessa abordagem. Então, as empresas estão buscando isso, estão buscando se modernizar. Então, eu costumo dizer que se investe muito em tecnologia e produtos, se esquece de investir a minha mesma proporção na gestão, no modo de trabalho. Aqui no final do dia, os dois somados vai te dar o resultado. Sim. Agora, Ed, pelo que você está contando, isso se torna mais relevante nesse momento, né? Porque assim, a gente está numa transformação digital bastante feroz, a pandemia acelerou muita coisa, se mudou valores, né? Comportamento do consumidor, né, do cliente mudou muito. Então, nesse momento, esse assunto que já era relevante se tornou mandatório. Com certeza. Daí a necessidade da gente realmente aumentar, acelerar para fazer essa mudança. Eu acho que o que dá para a gente comentar, né, é que quando se fala em agilidade, né, principalmente com um executivo alto, o que ele entende não necessariamente é o que os times entendem por agilidade, né? Quando o executivo está falando de agilidade, ele está falando de resultado, ele está falando de valor. Quando a gente começa a conversar, descer nos níveis mais operacionais, o pessoal acaba focando em método, né? Então, isso é uma das coisas que a gente costuma dizer de uma forma muito pragmática, que a gente precisa ter a alta liderança embarcada, a gente precisa fazer essa discussão do que é agilidade na visão da liderança executiva, para que a gente possa calibrar por onde a gente começa. Por isso que a gente comenta muito que a gente não gosta de cópias de frameworks, né? A gente gosta de olhar para os frameworks, olhar para a realidade da empresa, olhar para a realidade daquele negócio, do setor, entender em que contexto que a gente pode ajudar esse cliente, justamente por conta da relevância desse tema, e a gente não ter expectativas frustradas na hora de conversar com esse executivo sobre a adoção da agilidade, né? Nossa, maluco isso que você falou, né? De você ter um entendimento diferente dentro da própria empresa. Eu acho que vale a pena você falar mais sobre isso, Juliana. Eu queria entender como é que é a atuação da Accenture. Tá? Então, escopo, missão, estratégia, assim, sem a gente ser muito formal, mas querendo entender como é que vocês ajudam o cliente na prática, porque não é um desafio pequeno. Não. A gente falou muito de cultura aqui. Né? Tecnologia não é que não é relevante pra caramba, mas é a parte mais fácil, não é? Mais ou menos. Não? Esse é um dos mitos ou não? Tem a questão da adoção da tecnologia, né? Então, mas a adoção não é uma questão cultural também? É uma questão cultural, mas não adianta você só ter a tecnologia. Isso. Não, mas perfeito. Mas isso que eu estou falando, você comprar a tecnologia em si é a parte fácil. Sim. O complicado são sempre as pessoas, né? A solução, mas também hoje é o mais difícil, né? É legal você ter tocado nesse tema, porque e aí a gente começa a fazer algumas provocações importantes para os nossos clientes, principalmente, né, Ed? Quando a gente começa a discutir esse tema, normalmente o que a gente ouve dos clientes, eu quero que vocês tornem minha empresa ágil. Vai lá e faça isso, né? E a gente fala, não, vem cá que você vem junto. Porque não adianta eu aplicar uma tecnologia que traga mais dado, não adianta eu ir lá e mexer na forma como eu experimento produtos novos, eu mexer na velocidade como eu entrego o produto, se a minha alta liderança, de novo, continua, falando da alta liderança de novo, né?
se ela continua imprimindo o mesmo ritmo, cobrando o resultado da mesma forma, cobrando reportes da mesma forma, né? A gente precisa mexer em todos os níveis da cadeia para a gente trazer o que essa empresa de fato deseja, né? O valor tão esperado. O que normalmente acontece é a gente começa a mexer em várias alavancas, implantamos tecnologia, trazemos dados, trazemos um modelo de experimentação, colocamos modelos, treinamos as pessoas, mexemos com a organização inteira. E normalmente a reclamação que vem desses próprios colaboradores na sequência, né? Isso é muito importante, principalmente nesse momento aquecido de mercado para esse tipo de profissional, é que, poxa, a gente se transformou, a gente mudou e a minha liderança não. A minha liderança continua me cobrando simplesmente por entrega e não me cobrando pelo valor que eu estou gerando, né? Então, esse é um tema meio polêmico, né, que acaba acontecendo, mas que a gente costuma trabalhar em todos os níveis da organização, inclusive a alta liderança, para não haver esse choque no momento que a gente está transicionando essa empresa, transformando essa empresa para um modelo ágil, né? A gente viu muito na pandemia, né? Quando as pessoas começaram a ir para casa, muitas empresas que cobravam por tempo e não por resultado, né? Uhum. Mas transição também não é simples, né? Não é simples. E tem o desafio também de... eu já sou ágil. E aí você vai entender o que isso quer dizer, né, no contexto da empresa. Não, mas eu tenho aqui squads que desenvolvem usando a metodologia. Então, a gente já sabe o que é agilidade, não quero discutir esse assunto. E aí você conversa com o líder do outro lado, ele vai falar assim, bom, mas eu não vejo nem resultado para o negócio daquela turma que faz isso. Então, aí você tem vários problemas. Primeiro que não é só ter meia dúzia de squad, ou squad, ou times multidisciplinares, ou times ágeis, né, que você vai ter business agility. Segundo, que você tem que ser focado em resultado, e tem muitas empresas que reclamam, puxa, eu investi uma grana pesada nisso e hoje eu não estou vendo resultado. Uhum. Eu estou caro. Estou caro, começa a reclamar de produtividade, começa a reclamar de que não consegue enxergar valor. Então, assim, ou você realmente faz a transformação top-down, ou você não está aplicando o Business Agility na sua essência, né? Porque a gente está falando... Quando a gente fala em Business Agility, a essência é o seguinte, depende de vários fatores. Você citou alguns aqui, cultura, processo, hierarquia, estrutura, etc. Não é método. Então, assim, não é porque eu tenho squad que use Scrum que eu vou ter crescimento em receita, né? E por fim, tem vários níveis. Então, quando a gente fala numa organização de grande porte, nós estamos falando de algumas centenas, né, dezenas de milhares de pessoas, não adianta pegar a área de TI, ou só uma área de marketing, que também está usando bastante, ou até em RH, e aplicar isso isoladamente e falar, puxa, já resolvi lá, isso vai resolver a empresa. Não. Então, ou você parte de uma visão estratégica de agilidade e eleva a agilidade como uma competência estratégica para você fazer essa mudança top-down, ou você realmente não vai ver os benefícios daquele investimento. Vai melhorar? Vai. Você vai ter times que são mais produtivos, você vai ter talvez uma maior colaboração, do outro lado você vai ter uma visibilidade maior do que você está fazendo, você vai ter até capacidade de lidar com prioridades, mas o que importa para o executivo, que é o que a Juliana está dizendo, é o seguinte, mas o quanto que isso está me ajudando a ser mais inovador? O quanto que isso está trazendo de receita para mim? O quanto que está melhorando a minha margem? Trazendo mais cliente. Que é o papo deles, né? Então, assim, se você coloca no Claro sapato... que é resultado, né? Resultado, exato. Então, se você não está mexendo o ponteiro do negócio, não adianta eu ir para cloud, não adianta eu usar 3G, não adianta agora eu estar em metaverso, se eu não mudo o processo, ou também não adianta mudar processo sem ter a tecnologia, mas, de novo, como habilitadoras do resultado. Então, a discussão começa muito assim, aonde você quer chegar para a gente ver o que você precisa. E aí, a sua pergunta foi um pouco do que a gente faz na Accenture. Tem a Accenture, que é gigantesca, que você sabe muito bem, né? Estou aprendendo. É um ecossistema, né? Eu também estou aprendendo, assim como você. A gente tem pessoas lá que são praticantes, assim, certificados, e tem inúmeros, milhares deles. Então, acho que é uma das empresas no mundo com maior certificações em implementação ágil. Mas o nosso grupo, eu diria que eu separo o nosso grupo, que a gente tem os praticantes de agilidade e nós temos os arquitetos de agilidade. Nós somos os arquitetos. Nós estamos num nível de competência que a gente cria um plano estratégico de Business Agility e implementa esse plano.
Então, além de saber como praticar, a gente tem que saber como criar esse modelo operacional que vai levar a empresa a ser uma empresa ágil no futuro. E eu imagino que isso não tem uma fórmula pronta. Não. Pedaços delas, eu diria que sim. Então, tem alguns componentes, igual construir software, que você vai lá numa biblioteca, olha, tem um conjunto de prática aqui meio pronto, eu posso aproveitar isso e acelerar um processo, mas a nossa competência é como é que eu conecto os pontos. Né? E a Juliana pode comentar um pouco mais do mundo de tecnologia, que é um background forte. A gente não pode deixar de falar de tecnologia, ainda mais na Accenture, né? Então, que a gente tem do nosso quintal competências infinitas em termos de implementação de tecnologia. Então, é uma combinação disso tudo que vai dar o resultado que a empresa busca. Legal. Agora, vamos lá. Você falou de tecnologia, então vamos começar por essa parte de infra. Qual que é o papel da base tecnológica nisso? Ele é um habilitador, né? Importante. É a estruturação. Porque quando a gente olha para... Peguei a pergunta, tá? Porque quando a gente olha para agilidade full, nesse sentido que eu estou comentando contigo, a gente olha muito para a realidade daquela empresa, o que ela deseja, onde ela deseja chegar, qual é o momento dela, o tamanho dela. Porque não adianta a gente querer copiar um framework da moda que funciona muito bem para uma startup, para uma empresa que está virando um ecossistema, Ou por de um exemplo. segmento para o outro. Exatamente. Algumas coisas são replicáveis e são aceleradores, sim, mas nem todas. Então, a gente tem que analisar o contexto, tem que analisar a realidade daquele cliente, tem que analisar quais são os desafios que ele tem. E aí, nessa linha, a gente começa a pensar nesse plano de transformação como um todo, e certamente a tecnologia vem embarcada, porque a tecnologia vem para acelerar, né? Então, a gente poderia dizer, por exemplo, né? Puxa, eu preciso ter mais apelo no mercado. Legal, vamos criar aqui uma forma da gente experimentar, da gente ter... E aí a gente começa a mudar a cultura, né? No sentido de, puxa, vamos aprender com o erro. Eu não estou perdendo dinheiro, eu estou descobrindo antes que eu tô no caminho errado. Então, isso não é um desperdício de dinheiro, é um investimento. Eu estou aprendendo com aquilo para eu conseguir evoluir nas minhas práticas. Então, esse pode ser um modelo e a gente consegue abarcar aí algumas ferramentas, como, por exemplo, Analytics, como, por exemplo, toda a parte de arquitetura, porque se os sistemas que são usados, eles não respondem adequadamente com a velocidade que o negócio quer, que o time está preparado para fazer, certamente eu vou parar na tecnologia. Por isso que a gente costuma dizer que a agilidade de negócio, ela é multifatorial. A gente precisa cobrir o aspecto de método, de modelo, das competências, da preparação das pessoas, da preparação do executivo, da governança como um todo, da arquitetura, da infraestrutura. E a arquitetura e a infraestrutura, elas precisam acompanhar, né? Eu preciso ter uma arquitetura ágil de sistemas, eu preciso ter sistemas resilientes, porque não adianta eu aumentar demais a velocidade com que eu entrego novos produtos se depois eles não param em pé. Porque aí eu tenho o problema inverso, né? Então, eu estou medindo um indicador que é um indicador falho, um indicador de eficiência de entrega. Mas e o indicador de disponibilidade, por exemplo, né? Então, tem uma série de fatores que a gente começa a usar, beber das tecnologias disponíveis para conseguir viabilizar a agilidade de negócio de ponta a ponta, né? Legal. Agora, Ed, isso eu fico imaginando tanto para C-Level, né, para alta liderança, para middle manager, isso também é fundamental para a carreira desses caras, né? Porque não tem mais um lugar hoje onde isso não seja relevante. Então, quem não aceita entrar de cabeça nisso e realmente tentar fazer essa transformação, esse cara está, além de estar prejudicando a transformação da empresa, esse cara está ficando para trás, né? Literalmente. Eu digo que a vida de uma executiva não é fácil. Porque tem que entender de tudo um pouco. Né? Tem que saber conectar os pontos. Então, hoje tem que entender de metaverso, tem que entender de 3G, 5G, tem que entender de ESG, tem que entender de agilidade, tem que entender de tudo. Do porque negócio, do produto. Né? É a pessoa que vai ajudar Não, é muito, muito complicado. a provocar, ajudar a conectar os pontos. Então, eu fiz esses dias um poll no LinkedIn, perguntando para a minha rede, né? Vocês acham que a alta liderança das suas organizações sabem o que significa agilidade? Legal. E aí? Mais de 98% falou que não. Essa percepção assusta, né? Então,
se você não sabe o que é, não tem nem como discutir, não tem como você valorizar aquilo, né? Entender que é estratégico, assim como o SG agora é, porque está na mídia, Sim, mas tem empresas que praticam isso há mais de décadas, sim. né? Que nasceram, o seu DNA Sim, como é Natura. isso. Exato, né? Como tantas outras. Então, a gente tem muitos exemplos no Brasil, muito exemplos bons. Então, acho que parte do conhecimento, parte da busca de entender, olhar para o seu negócio e falar assim, bom, os problemas que eu tenho hoje, como que essa competência pode me ajudar? Que tecnologia eu posso embarcar aqui para poder ajudar? Que tipo de comportamento eu tenho que ter? E aí, de novo, Cavaline, a discussão não pode parar em inovação de produto, em inovação de arquitetura. Porque quando você vai, por exemplo, para o mundo automobilístico, o que está acontecendo hoje? A questão é mobilidade, não é mais a forma. Então, tudo que a gente conhece como valor tangível de produtos, de bens, se tornou commodity. Então, o valor está na mobilidade e não no meio que você vai usar para fazer aquela mobilidade. Então, se as empresas automobilísticas não entenderem isso tem impacto na cadeia produtiva, na estratégia, na forma como eles ganham dinheiro, né, que é gigantesca. Então, a gente vê empresas aí desafiando muitos conceitos nesse ramo, né? E as outras que não estão preparadas ou não têm essa prontidão para agilidade, correndo atrás do prejuízo. Né? Então, assim, para alguns setores da indústria, e aí vem a questão do conhecimento. Agilidade tem, pelo menos, o conceito agilidade tem pelo menos 4 a 5 décadas. Tá? Não surgiu com o desenvolvimento de software. Ganhou notoriedade com o desenvolvimento de software, pela própria característica, natureza do desenvolvimento. Mas, assim, se você olhar na década de 50, 60, 70, tinha lá a Lockheed Martin, lá nos Estados Unidos, que tinha um time chamado Skunk Works, que usava muito desses princípios que a gente conhece hoje e que construíam aviões, né? Então, assim, muitos desses conceitos surgiram em desenvolvimento de produtos, em engenharia pesada, evoluíram para software, e hoje a gente conhece como métodos ágeis. Mas não é algo novo. Então, assim, se depois da pandemia você, como executivo, não entende o que é Business Agility, eu digo que você está no mínimo umas 3 ou 4 décadas atrasado. E a sua empresa vai sofrer. Porque, né, antes da pandemia, e até clichê a gente usar isso, mas foi um divisor de águas, né? As empresas que estavam preparadas antes desse evento, né, catastrófico, realmente conseguiram sobreviver ou até melhorar, né, e ampliar seu mercado. Aquelas que não estavam tiveram que correr atrás do prejuízo. Então, assim, no nível geral, todas tiveram um impacto. Né? Mas tiveram aquelas que conseguiram absorver esse impacto da melhor forma possível. Então, assim, eu vejo que outras crises de tamanha proporção, da mesma proporção, vão acontecer. Isso é inegável. A nossa cadeia de suprimentos global está super conectada. Ninguém dava a mínima para isso, né? Então, é just in time, e se eu não uso just in time, tudo bem. Olha o que aconteceu com o just in time. Ninguém quer nem ouvir falar de just in time mais, porque, assim, se acontece uma paralisação dessa, eu estou ferrado. Né? Então, a gente é um novo paradigma que a gente precisa de conhecimento e precisa ir atrás de tudo que está disponível para poder lidar com esse paradigma. Só queria complementar uma coisa, até em relação àquela pergunta anterior do Cavaline. Quando a gente fala dessa alta liderança, né, que os executivos precisam, de fato, estar preparados para isso, a gente também costuma dizer para eles que não tem mais isso de eu tenho um executivo de tecnologia, eu tenho um executivo de produto, outro executivo de negócio. Eles precisam cada vez mais estarem totalmente conectados, principalmente na definição da estratégia de negócio, para que as decisões sejam tomadas de forma conjunta, né? Você vê nas empresas mais tradicionais, normalmente o negócio definindo a estratégia, descendo para a área de tecnologia, faz aí, depois se não der certo, a culpa é sua. O cidadão de tecnologia não pode mais ser tratado como cidadão de segunda categoria. Ele precisa estar sentado na mesa onde se tomam as decisões importantes. Porque se ele conhecer a visão, conhecer o norte, conhecer a estratégia, ele vai se preparar antes, né? Da mesma forma, se eu pego um executivo de negócio, um executivo de produto, e ele entende de tecnologia, ele vai fazer os pedidos dele de forma mais azeitada. Então, cada vez mais a gente precisa... É outro clichê, né? Precisa romper silos, mas romper silos inclusive na alta liderança, né?
para que a estratégia seja uma estratégia ágil. Ah, legal. Tem um monte de clichês que a gente está sentindo na pele agora quem não realizou, né? E isso você estava comentando da indústria automobilística. Você tem algumas empresas que quando você fala de agilidade, como vocês falaram, às vezes de repente é melhorar a performance, melhorar a lucratividade. Mas como você falou, tem algumas que precisa criar um novo modelo de receita e pior, algumas tem que criar um novo modelo de negócio. Se reinventar completamente, né? Exato. Um cara que entregava produto e agora tem que virar serviço, enfim. Deixa eu comentar com vocês. Eu tenho um quadro aqui que eu falo 2 nomes, vocês escolhem um, tá? E aí, se quiser, explica. Scrum ou Kanban? Quer que eu responda quando você come? Eu vou comer. Você falou em estratégia azeitada e o azeite está maravilhoso. Esse azeite é bom, né? Eu vou levar embora. Acho Esse azeite é muito bom. Eu escolho Kanban. Quer explicar? Claro, é uma escolha pessoal, porque um dos primeiros livros que eu estudei foi A Máquina que Mudou o Mundo, do James Womack, né, que foi um estudo feito no MIT, assim, fantástico, da indústria automobilística, e fala de Kanban, obviamente, né? E por conta de eu ter feito mestrado em engenharia de produção, então eu tive que conhecer muito da indústria, né, de produção em si, não só de software. Então, tenho um carinho aí pelo Kanban, mais por uma questão de desenvolvimento, de conhecimento, de carreira mesmo. Legal. Pode ser depende? Pode ser Scrumban? Pode. Os 2, então? Dependendo da situação. Legal. Não consigo escolher um. Escuta, essa área... O mais gostoso, para mim, pessoalmente, mas aí é uma resposta pessoal, tá? Não precisa explicar, não precisa justificar. Também. Kanban também? É o Kanban também. Mas é engraçado que tem não é uma briga, mas tem uma discussão forte em relação a isso, né? Às vezes rola. Tem principalmente Mas dos mais puristas... Na minha visão, depende da situação. Depende da essa briga área, por metodologia é uma coisa que, desde o começo, eu criticava. Né? Então, é perda de tempo. É que eu acho que quando você tem um purismo, talvez essa tua preferência pessoal comece a atrapalhar a decisão correta, né? Porque é o que você... Depende, né? Às vezes uma situação você pode fazer sentido uma, outra. Aliás, essa é uma área que tem tanto mitos e verdade que eu preparei aqui uma série de mitos e verdades para vocês falarem o que é mito e verdade. Acho que alguns vocês até já responderam, tá? Então vamos lá. Agilidade surgiu com a publicação do Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. É mito. É mito. Você já tinha comentado, né? Que é muito... Tem décadas. Business Agility envolve toda a organização. Acho que vocês também deixaram bem claro isso. Verdade. Basta adotar um método ágil e terá agilidade como resultado. É mito. Esse é um mito que muita gente acredita, né? Que é um deparo. Tipo, eu treinei ali, tá resolvido. O que eu tenho de cliente que me chama e fala, eu sou totalmente ágil e eu não sei o que está dando errado. É incrível. E muita gente começou pela moda, né? O que, assim, tanto faz, né? Assim, desde que faça, não é um problema o modismo, né? O problema é não fazer direito, né? Tem um cliente, que obviamente eu não vou citar o nome, mas ele chamou para conversar numa ocasião e falou, olha, eu adotei o ágil, eu estou trabalhando em ágil escalado, a organização inteira é ágil, mas aí ele mostrou uma série de métricas, assim, infindáveis métricas, todas elas positivas, com um resultado maravilhoso. E aí eu perguntei para ele, né, mas por que você me chamou para conversar? Porque parece que está tudo muito bonito. Aí ele virou uma última página. Ele virou uma última página. Um plot twist, né? Pois é, aí lá tinha uns problemas. Eu descobri no final do meu ano fiscal que eu não ia atingir meu resultado. Olha para isso. Quando eu busquei os problemas, eu não consigo achar nem a causa raiz, nem responsabilidade, nem nada. Então, quer dizer, entre N outras coisas, né? O que é maluco, assim, ele tem todos esses dados de analytics e não sabe onde está o problema. E não sabe onde está errando. Então, me parece meio óbvio, né? Também não é uma bala de prata, né? Acho que às vezes você tem problemas mais sérios. Então, eu costumava usar um seguinte conceito. Você tem práticas de agilidade e você tem fatores críticos da agilidade.
que no fundo se mistura um pouco, mas o que é um fator crítico de agilidade? Adianta eu adotar um método ágil se a minha hierarquia de tomar decisão não muda, Não pensar ágil. né? Então, assim, eu tenho 5 níveis para tomar qualquer tipo de decisão crítica, importante ou relevante num projeto. Então, não adianta adotar um método ágil, né? Que você tem um problema mais crônico aqui, estruturante, que você precisa trabalhar. Então aí vem esse paradoxo, né? E esse problema que, mas eu estou adotando um método ágil, não estou sendo ágil. Óbvio, porque agilidade é um resultado. Então, por você adotar um método XPTO, não vai te garantir aquele resultado, a menos que você faça outras coisas. Então, se fosse tão simples assim, todo mundo seria como essas empresas que a gente usa de benchmark aí, que todo mundo conhece, né? Que estão na mídia. Todo mundo seria, né, uma empresa de música ou uma empresa de conteúdo e assim por diante. Então, Quer um outro exemplo, bem rapidinho? A gente estava trabalhando com um outro cliente, né? Eles conseguiram conectar os executivos, conseguiram falar a mesma língua. Eles tinham um plano para fazer toda a adoção de agilidade, com foco em valor, tudo lindo. Obviamente, eles dependiam de fornecedores para tal, né? E aí eles começaram a implementar o plano deles, né? O roadmap, a visão deles do que seria a adoção de agilidade full, com tecnologia embarcada, tudo isso. E aí, onde eles paravam? Na contratação. 6 meses para contratar um serviço. Entende como a organização precisa ser ágil? Eu nem ia entrar nesse assunto, porque normalmente quando eu dava palestra e culpava a área de compras, eu sempre era xingado no final do discurso, né? Não é em todo Mas cliente, meus clientes queridos? Mas a questão Não, mas é importante vocês contarem esses casos de erros, porque assim, os acertos a gente sabe que existem, porque a gente está vendo o resultado de muita empresa de sucesso. Mas é legal os erros, acho que a gente aprende muito com eles. Mas foi o que ela falou, né? Às vezes você transforma uma área core que gera receita e não transforma o back-office. Que a que gera receita depende do back-office. Né? Então, essa é a esquecidinha, né? Lá no final, não vamos mexer aqui não, que a gente faz isso há 40 anos e tem compliance, etc. Mas, assim, desenvolvimento de produto agora é ágil, eu vou dar grana na mão, eles fazem o que quiser, mas aí você tem que reportar isso no Sarbanes e Oxley da vida. Sim. Não adianta. Tem a sua regra. Então, assim, eu não fiz a transformação do que realmente vai trazer o impacto. Então, não adianta só pensar em desenvolvimento de produto, né? E cada segmento, acho que é uma das coisas legais da Accenture é que vocês têm um conhecimento muito grande em muitos segmentos, né? É isso, você pega um segmento de financeiros, você tem regra pra caramba. Você pega um outro que você tem um monte de limitação, de repente física, enfim, tem um monte de questões assim. Mas essa coisa do paradoxo que você comentou, que é interessante, né? Outro dia eu fui dar uma palestra, fiz um orçamento de palestra de inovação para uma empresa, depois não fui chamado, e eu sempre pergunto, né, por que não fui chamado, se foi valor, alguma coisa assim. E a resposta da pessoa, não, o nosso diretor quis chamar uma pessoa do ano passado, porque deu tudo certo, ele não queria arriscar. Eu falei, não é parte de inovação, né? Então, esse paradoxo acontece muito, né? Deixa eu trazer outros mitos aqui, porque tem uns bons aqui. Times que são verdadeiramente ágeis têm 100% de autonomia. Complexo, assim. Olha... Eu tenho a minha visão sobre autonomia, mas eu quero ouvir ela primeiro. Autonomia com responsabilidade, sim. Difícil, hein? Nunca vai existir 100% de autonomia, né? Não vamos ser ingênuos. Então, quanto mais autonomia você dá, mais você tem que ter alinhamento e mais vem responsabilidade. Então, você pode fazer o que você quiser, só que se você errar, você tem que ter accountability para aquilo. E tem gente que não está preparado para isso. Né? Tem empresas que não estão preparadas para esse nível de autonomia. Porque é muito fácil você sair da autonomia, que é lindo, maravilhoso no papel, para o caos. Né? Então, é difícil trabalhar a autonomia. A ideia de times autônomos é muito linda, mas exige maturidade, exige experiência, exige repertório. Não adianta você chegar para o time e falar, toque um bolo de dinheiro, faz no tempo que você quiser, o que você quiser. Não vai dar certo. A chance de dar errado é muito alta. Beleza. Business Agility se pauta em 3 capacidades. Capacidade de antecipar, se adaptar e acelerar.
Está fácil, né? A gente Tá já falou a fácil, definição. É verdade. Agilidade é somente para desenvolvimento de software. Vocês também Mito. quebraram isso no começo. E a última, vocês falaram também, business de agilidade é uma competência mais do que um processo ou framework. Né? Isso. Também. Muito legal. Eu vou trazer umas últimas perguntas aqui, mas antes, deixa eu mostrar a sobremesa. Ô, Mandíbula, quem que mandou a sobremesa pra gente aqui? Opa, Caval, ó, quem mandou pra gente foi a Mission Chocolates. Você vai colocar aí também, né? Vou. Mas eu vou colocando o arroba deles na tela. Olha que lindinho isso aqui, ó. É bonito. Esses caras fazem... É uma mulher maravilhosa, ela esteve aqui. Ela faz chocolates muito difíceis de serem feitos. Ela disse que são chocolates impossíveis. Porque, ó, vou passar alguns para vocês verem. Ó. Goiabada, tem dark batata, Romeu e Julieta, pamonha, paçoca, arroz doce e pão de mel. E são maravilhosos. E a gente faz assim, eu quero um pra mim, 2 pra levar para os meus filhos, mais um pro meu marido. Vocês vão experimentar, vocês vão adorar aqui. Vou colocar aqui pra gente... A gente pode comer agora ou daqui a pouquinho na sobremesa. Deixa eu reservar o pão de mel aqui. Tem uma pessoa que tá aqui que quer esse pão de mel aqui. Deixa eu reservar para ela aqui. Obrigado, Mandíbula. Escuta, a gente falou da história de ser fundamentalista, né? Eu queria entender qual que é a importância de não ser fundamentalista na hora da gente estar aplicando ou tentando fazer a transformação da empresa para uma empresa ágil. Porque eu imagino que vocês devem encontrar muitas pessoas assim. Sim. Sim, é complexo. E aí, como é que faz? Assim, eu... Posso responder essa? Por favor. Eu não diria que a gente precisa rasgar os fundamentos, não é isso. Mas a gente tem que ser versátil para ser verdadeiramente ágil, né? Entender o que a empresa espera, o que o cliente final espera e poder fazer o que precisa ser feito. Então, na linha que a gente conversou um pouco antes, os métodos, os modelos, eles são referências, né? A gente tem que adotar aquilo que funciona naquele contexto para tornar aquele negócio efetivamente ágil, né? Então, acho que a gente precisa usar dos fundamentos e olhar para o contexto e adaptar, né? Agora, eu imagino também que você tem questões de entendimento, né? Porque quando você pegar o manifesto, ou enfim, quando você começa a aprender mais sobre cultura ágil, tem algumas coisas lá, por exemplo, fala de documentação, né? Assim, onde a prioridade de repente está muito mais na entrega do que a documentação em si. Mas aí no caso de vocês pegam projetos de empresas gigantescas, às vezes projetos gigantescos, ou às vezes até que o próprio projeto ele pede uma documentação, né? Então se a pessoa não tiver o bom senso, né? Ela foi muito fundamentalista nas verdades absolutas, isso é muito complicado, né? Esse é um tópico bem difícil para a gente que está na implantação, né, dessas transformações, executando essas transformações, principalmente nas empresas mais tradicionais, porque elas exigem aquela documentação. Por outro lado, a gente precisa gerar outro tipo de documentação. Tem uma ilusão de que não, a gente não precisa fazer nada, não precisa formalizar, não precisa estruturar, e precisa porque se eu quiser pegar aquilo e disseminar, e evoluir e escalar, eu preciso ter uma forma de fazer isso, né? Então, a documentação ela é importante também, mas a iteração, a troca, né, ela é mais importante do que isso. Então, nesse contexto que às vezes a gente tem uma certa luta no bom sentido de explicar para o cliente, falando assim, olha, muitas vezes o cliente fala assim, você precisa entregar isso, 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 isso. Falam, não, mas veja, tem uma outra coisa aqui que está pegando, deixa eu focar nisso aqui, antes eu faço isso aqui para você, depois eu não estou me negando a fazer, eu faço. Não, mas eu quero isso, isso, isso. E aquilo não é importante naquele momento. Então, acho que um pouco dessa é uma questão cultural mesmo, né? Um pouco desse mindset do que é prioridade, o que vai virar a chave mesmo naquele momento, é o nosso desafio, principalmente nas estruturas mais tradicionais. Legal. Mandíbulas, temos perguntas aí, querido? Tem uma pergunta aqui, Cava, que tem a ver com o assunto que a gente está falando agora, do Nativaldo Cruz, e ele pergunta como convencer o cliente que para ser ágil é preciso de toda a documentação. De toda uma documentação, ele especifica. Vamos lá, vamos antes perguntar se o que ele está falando vocês concordam com isso ou não?
A pergunta... Não sei nem se eu entendi a pergunta. Eu não sei mas- se eu entendi a Quer pergunta também. repetir de novo? Repete a pergunta, por favor. E eu vou, enquanto ele está lendo ali, Acabou de sumir a pergunta do chat. Talvez talvez o rapaz não tenha se expressado Pô, mas não tem problema. Eu vou pegar essa pergunta dele e vou transformar em uma parecida. Como é que funciona esse processo de convencimento? Vocês têm que trabalhar com os dois níveis, pelo que eu entendi. Vocês têm que ter um processo de convencimento com o middle manager, desses caras entenderem necessidade e tudo mais, e a mesma coisa com o C-level, Isso. certo? Às vezes com o próprio time de Perfeito, operação. Vamos lá, para quem está escutando a gente, não importa de que nível, que dica que você daria para cada um desses níveis? Questionar se aquilo que está sendo feito daquela forma realmente é necessário. E se faz sentido? Se faz sentido, se no contexto, né, ouvir um pouco mais além da política pré-estabelecida, além das práticas que estão estabelecidas, o que está doendo lá no seu cliente na ponta? O que está doendo no seu líder? Do que ele está sofrendo? Como é que a gente resolve isso? E documenta depois, entendeu? Ou muda esse processo que exige determinadas documentações de uma forma sequencial, que às vezes a gente nem sabe por que está fazendo, né? Acho que é legal que tem uma frase que eu escuto muito, que é matadora, que é aquela frase, aqui é assim, ou aqui funciona assim. Né? Então. Que para mim é uma aceitação sempre funcionou assim, né? E é uma aceitação da mediocridade, né? Não no sentido pejorativo, mas de você realmente não querer evoluir, né? É muito complicado. Eu ia perguntar o seguinte para vocês: vocês trabalham com empresas muito grandes, mas isso funciona para todo o perfil de empresa ou não? Tanto no sentido de segmento como no sentido de tamanho, de porte de empresa. Por exemplo, faz sentido para uma empresa pequena e para uma empresa média? Sem dúvida. Faz sim. Os desafios são diferentes, né? Os desafios são bem diferentes. Então, nesse contexto que é o que a gente fala, não vamos ir pelo modismo, né? Teve uma moda de Spotify, teve outras modas aí, Sim. tem outras modas aí. Não copia e cola. Eu tenho uma camiseta que é iogurteria e paleteria mexicana e agile e design thinking. Que são as modas. Eu adoro os quatro. Mas é mas isso, né? aí- Assim, aí- é a busca da moda pela moda, né? Mas tem um problema eu acho que, não sei se você vai perguntar isso, mas tem um problema que vem antes, que é a forma como a gente ensina isso. A gente ensina as pessoas a seguir, não a criar. Então, eu sou a favor de, no momento, no início dessa jornada, que aí acho que vai um pouco da questão do fundamentalismo, não, você tem que seguir o que é boa prática. Não reinvente a roda que não precisa. Mas vai chegar um momento que você vai lidar com problemas mais complexos, você vai estar fazendo essa transformação em vários departamentos ao mesmo tempo, e aí a solução é aquela que você vai criar com base naquilo que você tem de ferramentas. Budget, né? E essa capacidade não é ensinada. Então, você pode ir em qualquer treinamento hoje, eles vão te ensinar a seguir a receita. Agora, e se eu quiser criar a receita para minha empresa? Então, por isso que hoje, muitas das transformações de Business Agility, quando você vai ver aquelas que tiveram sucesso, você tem duas coisas. Você tem o perfil empreendedor e desbravador, que foi o executivo que falou assim, vou fazer esse negócio daqui e se der errado eu assumo, porque é um assunto complicado, complexo, pode dar errado. E o outro eu tenho pessoas ali dentro que têm esse viés de pensamento sistêmico, que entende que não adianta eu ler um livro e tentar aplicar do jeito que está ali que não vai dar certo, e consegue conectar os pontos. Então, acho que é nesse sentido que a gente trabalha na Accenture, em como que a gente ajuda a empresa a conectar os pontos. Porque não é todo mundo que consegue fazer isso. Né? Então, Não, e como você falou, a vida do executivo hoje é uma desgraça de tudo, de tempo, de quantidade de coisas que ele precisa saber e aprender. Né? É complicado. Agora, a gente estava falando de Scrum e Kanban, mas a gente ainda estava dentro desse universo. Né? Mas eu queria entender o seguinte, faz sentido a gente também ter modelo híbrido ou não? sem dúvida. Eu sou suspeito para falar. Porque isso acho que tem a ver um pouco com o que a gente falar falou disso, de fundamentalista, né? Também lá em 2008, então, Ed, 2009... Mas fala, porque acho que é importante falar disso. Não, o modelo híbrido é o que você vai ter no final do dia.
Não tem como você usar uma receita 100% do jeito que está lá e só aquilo. Então, você vai ter que misturar práticas, você vai ter que misturar ferramentas e criar a sua receita. Então, quando a gente olha o Spotify, criou a receita do Spotify, que aí todo mundo tentou copiar a receita que o Spotify criou para ele. Ó, o Eduardo Silva perguntou aqui se é mais difícil tentar mudar o mindset dos colaboradores ou da alta gerência nas empresas. Boa pergunta, hein? Olha, eu vou te falar que pelo volume dos colaboradores. A pergunta é meio capciosa isso, né? Se a gente pega ali algum executivo que não está, de fato, tem outras agendas diferentes dessa de transformação, de fato fica difícil, né? Mas é uma pessoa. Então, por essa ótica, às vezes o próprio meio acaba convencendo de uma forma mais fácil. Agora, a mudança, ela acontece embaixo, ela acontece da média liderança para baixo. E é muita gente. E tem gente em papéis importantes ali que acabam fazendo o negócio acontecer, né? Então, se a gente pega uma dessas pessoas que não necessariamente tem um cargo, mas ela tem uma influência, um poder político forte, fica difícil. E essas engrenagens, às vezes elas conseguem se esconder na máquina, né? Exato. Não é uma questão de cargo. Não é trivial de mapear, sabe? Não é trivial, não. Legal. Up and running ou não? Tudo bem aí? Tudo ok, tudo ok. Minha cara linda está aparecendo ou não? Está aparecendo, mas infelizmente ela não é tão linda quanto você imagina. Tá bom, Mandíbula. Ó. Muito obrigado. O Luiz Henrique Mendes, ele mandou aqui pra gente qual a maior dificuldade e como superá-la na implementação de um método ágil em operações muito júnior. Vou refazer essa pergunta dele, tá? Eu sou CEO de uma empresa, encontrei vocês no elevador e falei assim, ó, vou começar. Me diz aí, qual vai ser meu principal desafio? Olha, eu vou dar a resposta que normalmente eu converso com a minha turma, com o cliente. O maior desafio, na minha visão, são as pessoas. Você perguntou no início da conversa de tecnologia. Assim, é complexo? É a adoção. É a pessoa engajar, é aquele que corre no corredor e não colabora, né? Um dos princípios da agilidade também é a transparência, né? É a comunicação ativa, é o feedback. Então, assim, precisa ter essa colaboração em todos os times, mesmo aqueles times não declarados. E quando você tem aquela bombinha de fumaça aqui, bombinha de fumaça ali, fica difícil. Fica difícil. Ô Ed, vou fazer mais difícil para você agora. Peraí, deixa eu dar um ângulo diferente aqui. Vai. Agilidade não é só método, mas tem um método e tem que ser seguido, né? Eu acho que quando você tem uma operação júnior, iniciante, foi isso que eu entendi. Assim, o processo não está azeitado, você tem vários gargalos. Eu acho que é mais fácil transformar esse processo do que um que já está no seu máximo de produtividade e eficiência. Porque aí você tem que desconstruir aquele processo. Agora, aquele que você está começando, você já tem a oportunidade, por ele estar começando, de construir a coisa certa, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu diria que seria mais fácil fazer esse tombamento, mas, de novo, vai depender da experiência das pessoas, né, da habilidade delas para poder absorver algo novo e construir algo certo desde o início. Então, nesse sentido, eu diria que seria mais fácil uma operação que não está tão eficiente, não está no seu máximo de eficiência, versus uma operação que já é mega eficiente, que assim, você vai ter que desconstruir ela para você realmente dar ganhos diferenciados, entendeu? Entendi. Faz sentido. Interessante o que você falou. E as pessoas menos experientes, normalmente, elas são mais abertas, né? Com certeza. Aquelas você não tem mais aquele viés experientes. de prática, de experiência. E às vezes o viés do sucesso, O viés do sucesso. né? exato. Assim, pô, tá dando certo. Os últimos 10 anos deram certo, né? Eu quero mudar. Aí, aquele tem um meme, né? Quem quer mudar? Quem quer mudança? Quem quer mudar? Ninguém, né? Mas o Ed, eu ia te perguntar o seguinte, né? Nessa conversa do elevador, que ela falou, pô, o maior desafio são as pessoas. E aí eu ia perguntar para você, tá, legal, já entendi, mas me dá mais uma dica ou um conselho. Para o CEO, eu acho que você tem que primeiro entender o problema e não da solução. Então, acho que, né, é importante você estudar
entender para que Business Agility serve, que tipos de problemas você vai resolver com Business Agility, porque é uma ferramenta como outra qualquer, né? É uma abordagem para resolver problemas. Uma vez que você identifica o problema, aí Business Agility vai te dar alguns meios de como resolver isso. Então, deixe claro qual que é o problema que você quer resolver. Porque pode ser que só Business Agility não adiante, né? E aqui não adianta a gente, por mais que eu adoro a minha profissão e o que eu faço, não adianta eu querer enfiar Business Agility para resolver qualquer tipo de problema. Você precisa combinar com outras coisas. Daí vem a ideia do arquiteto. De novo, a gente cai nessa tecla. Então, eu não posso acreditar que Business Agility vai resolver isso, que eu resolvo isso com tal framework, sempre vai ser aquele framework. Eu tenho que estar disponível e aberto para construir uma solução com base no problema. Então, de novo, visão sistêmica, visão de arquitetura. Arquitetura no sentido não técnico, mas de construção. E alinhamento, né, Ed? Porque quando tem um outro exemplo legal, que esse foi um que me surpreendeu, né? Um cliente também que a gente tocou, eles falaram, puxa, a gente quer se transformar, a gente quer fazer a transformação digital, quer fazer a transformação ágil. A alta liderança aparentemente alinhada. Quando a gente começou a discutir o que era valor para eles, as respostas foram distintas entre eles, entendeu? Então, o convergir, sabe? O alinhamento para convergir, o que a gente vai perseguir como valor, qual é a raiz dessa transformação, por que a gente vai transformar, eu acho que é um dos pontos essenciais para ter um pontapé inicial mais sustentável. Pessoal, adorei o papo. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos na sobremesa aqui comer esse chocolate que vocês vão adorar também. Pois é. Legal. Tô ansioso para isso. Obrigado a você Obrigado. pelo espaço. Até logo. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.